Sabe, existe uma ferramenta de persuasão que é tão poderosa, mas tão intuitiva, que a gente usa o tempo todo sem nem perceber. Ela está aí, escondida bem na nossa frente, seja nas discussões do dia a dia ou até mesmo nos tribunais mais importantes. Hoje, a gente vai desvendar essa verdadeira arma secreta da argumentação. Ok, para começar, vamos fazer um pequeno aquecimento mental. Imagina só a seguinte situação: a política da empresa onde alguém trabalha proíbe pedir reembolso de um simples cafezinho. Então, o que isso quer dizer sobre pedir reembolso de um jantar daqueles, sabe? Bem caro, regado a champanhe? A resposta parece meio óbvia, né? Exato. Se o gasto pequeno já é proibido, o gasto muito, mas muito maior, com certeza absoluta, é mais proibido ainda. O mais interessante é que essa lógica, que parece puro senso comum, tem um nome formal e uma estrutura bem poderosa que a gente vai explorar agora. Isso que a gente acabou de fazer se chama o argumento com razão mais forte. A ideia é bem simples, na verdade. Se uma coisa vale para um cenário, ela vale com mais força ainda para um cenário, digamos, mais extremo. É a lógica da escala. Agora, vamos mergulhar fundo e, sabe, desmontar essa lógica para entender direitinho como essa tal arma secreta realmente funciona. O nome técnico, o nome chique da coisa, é argumentum a fortiori. Vem lá do latim e quer dizer exatamente isso, com mais força ou com razão ainda mais forte. E a definição é, bom, é exatamente o que a gente já viu. Um argumento que diz que se algo é verdade para um caso, tem que ser verdade com mais força ainda para um segundo caso que é mais óbvio, mais relevante. E olha que interessante, a estrutura é quase sempre a mesma, como uma receitinha de bolo em 3 passos. Primeiro passo, a gente começa com uma regra que todo mundo concorda. Por exemplo, a lei proíbe roubar um carro. Ok, todo mundo aceita. Segundo passo, a gente introduz um caso de menor gravidade, mas que se encaixa no mesmo princípio, tipo roubar um livro. Poxa, também é roubo, né? E aí vem o terceiro passo, a conclusão, que se torna quase inevitável. Com mais forte razão, se a lei proíbe roubar o carro, ela também proíbe roubar o livro. E é aqui que a coisa fica ainda mais legal. Essa lógica não é uma via de mão única, não. Ela funciona em 2 direções, do maior para o menor e também do menor para o maior. Então, vamos dar uma olhada nessas 2 direções. A primeira é a que vai do maior para o menor, que em latim o pessoal chama de a maiore. A lógica é super simples. Se uma regra se aplica a algo grande, ela também deve se aplicar a algo menor. A segunda é o caminho inverso, do menor para o maior, ou a minus. Aqui, a ideia é que, se uma regra é exigida para uma coisinha pequena, com mais razão ainda ela vai ser exigida para uma coisa maior. Vamos ver uns exemplos para ficar bem claro. Primeiro, do maior para o menor. Pensa assim, se a lei pune um crime gravíssimo, tipo homicídio, bom, com mais forte razão, ela também vai punir um crime menos grave, como roubo. Faz todo sentido, né? Ou outro caso, se a privacidade é protegida numa ligação telefônica, que é algo bem importante, com mais forte razão, ela também é protegida num simples cartão postal, que é bem menos relevante. E agora vamos inverter a lógica, com exemplos do menor para o maior. Se o direito de defesa é garantido num processo civil, que costuma ser menos severo, com muito mais forte razão, ele também tem que ser garantido num processo criminal, que é bem mais sério. Ou então imagina uma testemunha. Se ela pode ser desqualificada por mentira em um caso pequeno, com mais forte razão ainda, ela pode ser desqualificada por mentira em um caso de grande importância. Mas nem tudo são flores. Como toda ferramenta que parece super poderosa, esse argumento também tem um ponto fraco. A sua criptonita, por assim dizer. Ele não funciona sempre. E é fundamental saber quando ele falha. Analisa essa frase aqui, pensa comigo. Se um médico é responsável civilmente por negligência, então, com mais forte razão, um professor é responsável criminalmente por negligência. Parece até que faz sentido, né? Mas tem um erro fatal aí no meio. E aí, o que está errado com essa lógica? A chave do problema está na comparação que está sendo feita. O argumento a fortiori quebra a cara quando a gente tenta comparar, sabe? Banana com maçã. No nosso exemplo, o erro foi pular do direito civil direto para o direito penal. São universos completamente diferentes, com regras e consequências que não têm nada a ver uma com a outra. A corrente da lógica simplesmente se parte. Isso acontece sempre que as razões por trás dos casos não são as mesmas ou quando existe uma diferença crucial que o argumento está simplesmente ignorando. Então, o ponto crucial, o pulo do gato, é este. A tal da razão mais forte só funciona de verdade se o princípio fundamental por trás dos 2 casos for exatamente o mesmo. A razão para a responsabilidade civil de um médico não é a mesma para a responsabilidade criminal de um professor.
Beleza, agora que a gente já entendeu como funciona e principalmente quando não funciona, vamos ver como usar esse raciocínio para deixar nossa própria lógica, praticamente irrefutável. Olha só a diferença gritante entre um argumento fraco e um forte. O argumento fraco é meio jogado, sabe? A lei proíbe roubar carros, então deve proibir roubar livros. É vago. Agora, houve o argumento forte. Ele não só supõe, ele conecta os pontos. O propósito da lei é proteger a propriedade. Como um carro é propriedade, ele é protegido. Com mais forte razão, um livro, que também é propriedade, é protegido pelo mesmíssimo princípio. A diferença está na clareza do porquê. Isso muda tudo. No fim das contas, a grande força desse argumento não é trazer uma informação nova, bombástica. O poder dele está em mostrar que uma conclusão decorre necessariamente de um princípio que todo mundo já aceitou. É uma jogada elegante, super lógica e, por isso mesmo, extremamente persuasiva. Bom, agora que o padrão ficou claro, a pergunta que fica no ar é: onde é que esse argumento vai aparecer da próxima vez? Será que vai ser numa discussão sobre política, num debate de negócios ou, quem sabe, na próxima conversa em família? Vale a pena ficar de olho.